Livre. Tudo bem? Bem. Tudo certinho? Entramos na hora ou não? Tá certo. Tá certo? Mas sabe que uma coisa que me chama a atenção é sempre assim, toda vez que o senhor entra com o relógio na mão. É hábito? O senhor sempre anda com o relógio na mão assim? Eu adquiri esse hábito naquela época e não perdi mais não. Que coisa. É uma maneira de ter ideia do tempo. O senhor acha que tempo é dinheiro? No caso da minha especialidade, tempo é músculo. Quando o indivíduo, por exemplo, tem um infarto, se rapidamente ele não é atendido hoje em dia, o músculo cardíaco vai morrendo. Então, tempo é dinheiro, tempo é músculo, é vida também. Tá bom. Vamos lá, começando a perguntar para Enéas aqui. Quem começa perguntando? Primeira pergunta aqui. Fala, garota. Eu queria saber o que ele acha do acordo que foi feito com a FMI. Cadê a moça? Aqui, Pois não. O acordo que foi feito com a FMI não é nada diferente daquilo que o FMI propõe para todos os países que devem, né? Países devedores. A situação, eu falei no jornal aqui da SBT há poucos dias, quer dizer, falei correndo, eu tenho 30 segundos, né? Meio minuto. E eu explico bem para a senhorita. O acordo, a gente pode imaginar comparando, veja, senhorita, o país, quer dizer, o povo, né? Com um doente. Ia falar devagar agora que tem tempo. Imagine a senhorita que o indivíduo está com insuficiência cardíaca. Quer dizer, o coração está fraco, batendo devagar, não tem força para mandar o sangue para frente. A solução normal, né, aquilo que tem que ser feito, é dar um remédio que dê força ao coração, entende? Que faça com que ele possa mandar sangue para frente. Está acompanhando a imagem? Está devagar. Agora, imagine que chega alguém e diz assim, não precisa dar força não para o coração, não. Se nós diminuirmos o consumo, vai melhorar, quer ver? Corte as pernas do sujeito, aí amputa as duas pernas. Corte os braços, corta o nariz, corta os órgãos genitais, corta tudo que for dispensável. Fica só o tronco e o coração batendo, aí o sujeito melhora. Apesar do coração estar fraco, é a receita do FMI pro Brasil, entendeu? Tira habitação, tira roupa, tira tudo de todo mundo, tira comida. Aí o desespero, as empresas falindo, aí tá bem, entende? É essa a receita do FMI. Fala, garoto. Esse é o acordo assinado. Boa tarde. Boa tarde. O senhor, nas suas apresentações, o senhor sempre fala que existe uma crise política no Brasil e critica muito isso, que tudo está ruim. E acontece que no mundo existe uma crise econômica, e no Brasil principalmente existe essa crise econômica. Então por que não existe um pouco de pragmatismo da sua parte em dizer que a crise é política e atacar isso com tanto afinco nas suas apresentações? Veja, senhorita, eu não falo de crise política, disso todo mundo fala. Eu falo mais de crise de confiança, de crédito. O que eu digo é que as instituições hoje, não somente as políticas, não. As instituições como um todo não são mais uma coisa em que se acredite. Quando a senhorita nova entra no hospital, você tem medo do que vai acontecer. Se seus pais a mandam para a escola, ficam preocupados com aquilo que a senhorita vai aprender. A crise hoje é de confiança. O cidadão hoje entra num táxi, veja, e ele está preocupado, tanto que eu ando muito de táxi, o motorista geralmente mostra a tabela, ele não precisa mostrar a tabela. É crise de confiança, é crise de crédito, entende? Nesse sentido, sim, ela é política. Faltou durante muito tempo no nosso país a injeção de confiança do povo, na população, na sociedade. E não é verdade que esteja assim no mundo inteiro, não, perdoe, minha senhorita. No Japão, por exemplo, acredita-se no governo. Na Inglaterra, onde eu morei, acredita-se no governo. E por aí vai, não é assim não. Gosta de futebol, né? Quando eu era novo, como eu jogava muito mal, eu fui juiz, né? Quem joga muito mal geralmente apita. Foi o caso. Quer dizer, eu acompanho o Copa do Mundo assim, mas não sou. Não tem um time de preferência? Não, no Rio de Janeiro eu sou Flamengo. O povo no Rio de Janeiro, não posso negar, né? O povo mesmo. Quem mais aqui conversando com o Enéas aqui no Programa Livre? Fala, garoto. O senhor ficou satisfeito com a sua campanha à presidência da República? Acha que passou as suas ideias? Vejam, senhor, no sentido de transmitir aquilo exatamente em que eu acreditava, sim. Uma vez que, logo após a campanha, eu percorri 9 estados do Brasil e consegui obter, né, o registro definitivo do partido que eu havia criado. Ora, isso foi inédito. Imagine o jovem que eu não fiz acordo com nenhum profissional da política. Não há exemplo de nenhum partido político ter obtido registro assim. Então, nesse sentido, fiquei satisfeito. No outro sentido de ter obtido confiança, de que as pessoas acreditem no que eu digo, também. Agora, no sentido específico de ser candidato a presidente da República e ser eleito, aí era impossível.
quase impossível com 15 segundos, né? Quase impossível. Era muito difícil transmitir uma mensagem muito firme com aquela velocidade, né? A velocidade era de 3 a 4 palavras por segundo, era muito difícil. Agora, se deu bem com a sua personalidade, né? Porque você tem uma personalidade meio nervosa, meio assim, uma coisa muito elétrica, não tem, né? Não necessariamente. Por exemplo, quando eu estou estudando, eu me dedico com o máximo de intensidade, cuidado, e aí não é depressa, exige o máximo de atenção. Aliás, eu estou estudando. A grande maioria das atividades, a meu ver, que uma pessoa tem que exercer, ela deve fazer com cuidado, com atenção. Se o senhor prestar atenção, mesmo com aquela velocidade, eu tinha um cuidado tremendo para falar corretamente, para pronunciar com clareza. Então, talvez a velocidade seja própria do temperamento, mas o cuidado está junto sempre. Fala, garoto. Por que o senhor desistiu da carreira política? Não, eu não desisti, é um erro de apreciação seu. Primeiro que eu não acredito em carreira política. Carreira, veja, o jovem, é aquilo que existe, por exemplo, nas Forças Armadas. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, etc., até general. Carreira é na universidade. Você começa a auxiliar de ensino e termina a catedrático, titular. A vida política não é uma carreira, quer ver como não? O cidadão é deputado, daqui a pouco ele é vereador, ele vai a prefeito, ele é presidente da República, com sua excelência o presidente e volta para senador. Isso não é carreira, é um ir e vir. Não, então primeiro não há carreira, é errada até. Segundo, eu não desisti. Eu me candidatei à presidência da República, registrei o documento àquela ocasião, dizendo isso, e continuo candidato à presidência da República. Em 94, para isso eu registrei o partido no país inteiro. Não, eu não quero ser deputado, vereador, prefeito, porque dado o grau de desordem institucional a que a jovem fez referência, em que o país se encontra, eu não acredito mais que de baixo para cima se possa corrigir essa situação terrível em que o país se encontra. Entende? É essa a tese. Eu acredito que só a partir de um exemplo muito forte, a partir de uma vontade de aço, a partir de uma contaminação de toda a sociedade por uma nova ordem, por uma vontade de acertar, é que a partir daí se direita. É assim. Fala, garota. Senhor Enéas, o senhor tinha apenas 15 segundos para falar a sua mensagem, se expressar o que queria falar, né? E eu queria saber se o senhor fez algum curso, se preparou para falar tão rapidamente em 15 segundos. Não, veja, senhorita, eu sou educadora, estou com 53, pelo menos uns 40 anos. E ensinando, indo e vindo, a gente aprende a ter cuidado quando se cultiva isso bem, ter cuidado com a dicção, para ser claro, mas não, nunca fiz nenhum curso específico. Não, específico assim, não. E outro aspecto também, eu falei em cadeira nacional, não sei se a senhorita viu, durante 1 hora, e não falei tão depressa, aí eu tinha tempo, como aqui, em havendo tempo, né? Agora, sem haver tempo, espremido em 15 segundos, aí é difícil, né? Disseram até que era especialista, eu não sou especialista em 15 segundos, agora a TVS me deu 30, a gente fala em 30. O seu Sérgio dá 3 minutos, 4, o que dá, a gente se adapta, né? Ok? No telefone. Alô? Alô? Quem é? A Marta. De onde? É Itaim. Diga, Marta. Eu queria perguntar pro Enéas o que ele acha do corte da dívida externa. Ele é contra ou a favor? O que não... Da dívida externa? Corte? Eu não entendi a pergunta. O que Ô, que Marta, Oi. é corte da dívida externa? O não pagamento. Ah, tá ok. Veja, senhorita, não sei se é senhorita ou senhora, pela voz de senhorita, a senhorita Marta, não é possível hoje, num mundo em que a economia está toda gerida de modo internacional, não é possível de modo brusco, assim, abrupto, dizer não se paga. Isso é muito bonito para a campanha política, mas é muito difícil uma assertiva dessa assim. Eu penso que esse assunto tem que ser estudado com bastante carinho e que seja paga aquela importância que pode ser paga. Na verdade, durante muito tempo, nem juros se pagaram aqui. Deixe-me fundo na questão. O grande problema do Brasil não é a dívida externa. O grande problema... A dívida externa dos Estados Unidos é a maior do mundo, por exemplo. O grande problema do Brasil é a falta de decoro na atividade política. Isso sim. Dou um exemplo, senhorita. Agora, em janeiro, um deputado ganhou 17 milhões de cruzeiros. Eu quero crer que ninguém que trabalha honestamente no país ganha um salário desses. É um exemplo já. Um exemplo concreto. Aliás, quanto já foi aí de programa? Eu não marquei o início, perdão. Você não marcou, o que você fica olhando assim? Não, eu não marquei. Não deve ser uns 6, 7 por aí, né? Não, mais, já foram quase 12. Quase assim. 12? Então a gente vai dar um intervalo, tá bom? De 3, vamos cronometrar junto aqui e a gente volta já, tá bom? Então até já com Enéas no programa ali. A sua opinião sobre os aposentados no nosso país? Isso se transformou agora nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, numa verdadeira novela.
Veja, senhorita, o que eu vou dizer é aquilo que qualquer pessoa sensata diria. Depois de trabalhar uma vida inteira, 35 anos, não ter direito ao mínimo de vida digna é algo assim deplorável, né? E, fundamentalmente, o que se passa hoje, mais uma vez o que eu digo é desordem absoluta. O executivo diz uma coisa, o legislativo diz outra e o judiciário diz outra. Chegou-se a uma situação, a um impasse, a meu ver, em que o que um juiz de primeira instância diz não é a mesma coisa que diz o juiz do Supremo, a autoridade do Supremo Tribunal Federal. É um caos institucional. Se a senhorita perguntar como é que eu me sinto, muito mal, né? Com muita tristeza. Principalmente depois do que houve agora em Santa Catarina. Depois que foram espancados alguns aposentados. Isso reflete o país como um todo. Não é um caso isolado. É o aposentado no fim da vida e a criança no início, cheirando cola na rua, morando na rua. O fenômeno é o mesmo. Há um descaso pelo cidadão. É a mesma coisa. Enéas, vamos falar um pouco de comportamento? Eu queria que você falasse um pouco dos cabeludos. O que você acha? O cabelo voltou à moda. Dos jovens cabeludos. Houve uma época em que eu tinha cabelo, claro. Difícil. Veja bem. Esteticamente, assim, sua avaliação. Como é que eu vou responder? A pessoa tem direito de se vestir, de se comportar como ela deseja, desde que não faça mal a ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui de público, aqui, uma coisa que me perguntaram logo depois das eleições. Eu estava em Brasília e havia de 200 é o número médio, não contei se era 198, 201, número enorme de jornalistas. Aí um perguntou assim, o senhor se zanga se fizer uma pergunta íntima? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que vem, né? Aí o senhor virou e disse assim, o senhor pinta sua barba? Eu digo, muito bem, vire as câmeras. Aí viraram e digo, pinto. Aí ficou todo mundo espantado, assim, o que tem isso? Pim. Falei, pim. P-I-N-T-O. O que tem? Pim. Sem rosto. Aí calaram-se na hora, entendeu? A pessoa tem direito, desde que não faça mal a ninguém, desde que não dê maus exemplos, desde que não transmita maus costumes, a pessoa tem direito de levar a vida que lhe convém. Entende? Agora, veja bem, eu sou radicalmente contra a veiculação, através dos órgãos de comunicação, de maus exemplos, aí sim. De tudo aquilo que pode prejudicar a formação das nossas crianças. Aí sim. Aí eu sou rádio. Usar cabelo grande, o que tem? Se os rapazes cismarem em vez de rasparem, o que tem? Aí só fica na moda, né? Não, porque eu tenho barba grande. A barba é grande. Cadê, garota? Fala. Rapaz lá atrás. O que o senhor acha o espaço que a mulher ocupa na política hoje? Vamos mais longe. A pergunta da nossa jovem ali. O espaço que a mulher ocupa na política. A pergunta vamos fazer mais abrangente. O espaço que a mulher ocupa no mundo. Veja, senhorita, eu já participei de um programa só sobre isso aqui. Nós estamos em São Paulo, aqui em São Paulo. Um outro canal de televisão. Não, porque eu vivo lá viajando, então parei onde eu estava. Eu participei de um programa aqui assim, perguntando se a mulher era menos racional que o homem. Eu disse com muita clareza, como eu faço sempre. Isso é imbecil. Isso é imbecil completamente. Mulher menos, não é nada disso. Mas nada disso. Homem e mulher se complementam. Homem e mulher são seres racionais, ambos. Ao longo de décadas, de centúrias, de muito tempo, a mulher foi relegada ao segundo plano por ser mais frágil fisicamente, moralmente. E houve uma série de situações, né, que a antropologia, a sociologia estudam, que fizeram com que a mulher ficasse num plano de tomar conta dos filhos, etc. Mas, à medida que o tempo foi passando, a mulher foi assumindo posições de, a meu ver, de luta pelos mesmos direitos. Então, não vejo na política. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, década de 60, havia na minha turma 5 ou 6 moças. Hoje elas são maioria. O que tem isso? Entende? Não vejo nada em particular na política, na educação, nada. A mulher tem direito. É claro que uma mulher, por exemplo, grávida, tem que ter o seu direito resguardado. Entende? E as empresas deveriam receber estímulos para contratarem. Hoje, não sei se a senhorita sabe, muita gente vai contratar a empresa e diz assim, já ouvi isso. E diz assim, mulher sem filhos. Ora, isso já é uma restrição. Entende? O que deve ser feito é um estímulo. Uma maneira de beneficiar as empresas para que elas contratem mulheres, entende? Com creches e uma série de medidas de ordem política. Nada contra, em princípio, porque eu não vejo diferenças nesse sentido, ok? Telefone. Alô? Alô? Enéas, como é que você se sente mais satisfeito, como médico ou como político? Todas as vezes em que eu estou fazendo uma coisa, eu tento dar o melhor de mim mesmo. Eu costumo, quando faço palestras para estudantes, é claro, eu dizer o seguinte, se o senhor limpa o chão, faça-o o melhor possível.
Quando dou aula, eu dou de mim. Tanto que tenho laringite crônica, porque eu berrava quando queria usar alto-falante e não deixavam. Laringite crônica. Entende? É verdade. Entende? Como médico, eu dou melhor de mim, no plantão, agora eu não tiro mais plantão, mas continuar, agora, como político, eu tento ser o que fui. Eu assinei um documento dizendo não sou candidato a nenhum outro cargo. Mantenho minha palavra. Sou candidata, não quero fazer disso profissão, entendeu? Sou candidata à presidência da República. Mantenho. Então, em política, em medicina, ou como professor, ou como qualquer outra coisa que eu fizesse, como comentarista, que eu tento dar de mim o melhor. Entendeu? Essa é uma lição que eu dou para todo mundo que é novo. Fazer o melhor possível. Seja qual for a forma de trabalho, ela é sempre bela, ela é sempre bonita, ela deve ser sempre respeitada. É essa mensagem que eu dou de educador, sempre. Entendeu? Agora, Enéas, como candidato à presidência da República, você vai para competir ou você vai para ganhar a próxima vez? A pergunta do senhor Sérgio é: eu competir ou ganhar? É difícil dizer se vai ganhar, não sei. Eu dizer para o senhor o seguinte: o senhor me perguntou e com isso o senhor me dá a oportunidade. Eu recebi hoje a casa do SEDEX de um colega meu do Rio Grande do Sul. Não sei se está me vendo, é um professor de faculdade lá e dá aula de antropologia filosófica, o professor Irapuã Teixeira. Ele me mandou um exemplar do jornal 0 Hora, de 24 de novembro, que houve o Ibope. Ibope feito pela instituição chamada Ibope mesmo. Não é Ibope feito por qualquer pessoa, que a palavra já está no dicionário. Feito por esse órgão, Ibope. E do Rio Grande do Sul houve o resultado, o senhor mostra depois na Câmara aí. Lá o senhor Brizola teve 49% das intenções de voto, o que é natural, no Rio Grande do Sul a penetração grande. Em segundo lugar, o senhor Luiz Inácio com 12%. Aí eles somaram os votos em branco, aqueles que votaram com voto nulo, e quem disse nenhum deu 11%, e Enéas teve 7% do eleitorado do Rio Grande do Sul. O curioso é que todos os outros candidatos tiveram representação na pesquisa desprezível, de 4%, 2%, 1%. O professor Sérgio está aqui na mão, se eu quiser checar. Tá bom, a gente vai Jornal mostrando. 0 Hora. Quer dizer, na massa, no meio do povo, as ideias da gente já existem, já estão, né? Já estão Ok. lá. Enquanto a gente vê aqui, vamos para um telefone. Alô? Alô? Quem é? Alô? Quem é? Geraldo. De onde? Vila Matilde, São Paulo. Diga, Geraldo. Ô, Enéas, eu gostaria de saber de você, se o PT tivesse ganho as eleições, se as coisas não estariam em melhores condições para o Brasil. Sem dúvida. Sem nenhuma dúvida. Sem dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas sem dúvida. Sem nenhuma dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Certo. Não era só para ver se eu havia entendido. Não, sem dúvida. Eu sou Sem bem dúvida. claro, o senhor sabe. Sem dúvida. Sem dúvida. Fala, garoto. Boa tarde. O senhor vai ser candidato novamente a presidente. Eu queria saber quais seriam as suas medidas para melhorar a condição de ensino no Brasil, já que hoje o bom ensino é privilégio de poucos. Veja, a senhorita exige de mim uma capacidade de síntese extraordinária, porque eu estou olhando para nós temos pouco tempo. Eu falei em cadeia nacional durante 1 hora, no dia 14 de fevereiro de 91, o ano que passou, e falei mais 1 hora. É impossível, mas eu posso dar uma ideia para a senhora. Primeiro, veja bem, é preciso fazer com que o professor tenha aquela condição que ele possuía no passado. Ele tem que ser respeitado pela sociedade, para isso ele precisa ganhar bem. Há uma inversão de valores brutal na sociedade odierna, aqui no Brasil. Professor hoje, veja a senhorita, ganha menos que qualquer outra categoria. O professor não tem mais, ele não gosta mais de nenhum respeito à sociedade. Que é a primeira coisa. Segundo, reciclagem. É importante, o professor não tem culpa de estar mal preparado. Hoje, fala-se mal no Brasil, escreve-se pior. Nem a língua pátria ninguém sabe, mas ninguém tem culpa, os senhores não têm culpa. É preciso, veja, senhorita, uma reformulação global nisso, global. É preciso padronizar livro didático, acabar com essa história de livro de 4 cores, 3, 4, 5, 6 livros do mesmo assunto. Uma criança, um menino entra para a escola, tem que comprar um número enorme, não há necessidade disso. Nós somos um país pobre. Padronizar, como a Itália fez, um currículo mínimo para o Brasil todo. Todo. E a escola do rico, aquela como a escola, por exemplo, minha filha estuda, escola que pode dar, mas ela dá mais se ela quiser. Ela ensina alemão, mas haverá um currículo mínimo obrigatório. Isso você entende em alguns segundos para dizer. É reformulação global de princípios. Porque, na verdade, veja, eu não penso, e nunca disse isso em nenhum programa, em nenhum lugar, eu não penso uma sociedade igual. Pessoas dizem, isso não existe. Isso é um sonho. Eu penso em igualdade de oportunidades. Veja, senhorita, que o meu filho, o filho do servente, o filho do médico, engenheiro, que ele tem os mesmos direitos, e aí sim, a potencialidade dele é que virá à tona.
o esforço. Que tem gente que não quer estudar, é o direito que tem, ninguém pode obrigar todo mundo, tá entendendo? É igualdade de oportunidades, aí sim. E não pode ser, perdoe-me, essa bagunça que aí está, não pode ser, tá? Ok? Bom, eu tenho 2 perguntas. Primeira, quando o senhor for eleito, quais seriam... Muito obrigado. Quando? O senhor acredita? Então? Eu acredito no senhor. Muito obrigado. Não é em mim, é na eleição. Ser eleito não depende só de mim, veja o senhor. Se eu tiver tempo, eu não tenho dúvida. Se eu tiver tempo, eu passo como um trator em cima dos adversários, não tenho dúvida. Não tem dúvida. Mas eu não sei se terei tempo, entende? Posso falar? Não, eu queria só agradecer, o senhor disse quando. Esse quando Qual seriam as suas prioridades? E segunda, qual a opinião do senhor sobre a atual situação da ex-União Soviética? Tá informado, é triste a gente dizer, mas é isso mesmo. Veja bem. Primeiro, prioridade. Há uma coisa que é mais importante do que qualquer outra, veja o senhor. É fazer com que o cidadão comum não é aquele que está em Brasília, no Congresso, nas assembleias, não é isso. O cidadão comum é aquele que trabalha, que produz. Então veja o senhor, o primeiro ponto é fazer com que o cidadão comum acredite no governo. E eu lhe dou um exemplo e dou sempre esse mesmo exemplo. O senhor está marcando o tempo, não está, senhor? Eu estou olhando aqui. Está tudo aqui no... Primeira coisa, o senhor se lembra de 1986, o senhor jovem, mas lembra, Plano Cruzado? O senhor lembra daquela euforia, daquela situação em que cada pessoa acreditava? Pense em algo semelhante a isso. Pense no povo inteiro galvanizado, acreditando em quem dirige a nação. Tá? Isso é a primeira coisa. Isso é mais importante do que qualquer outra. É crédito, é confiança. É a pessoa dizer, não, o presidente está dizendo isso hoje e vai confirmar amanhã. Ele não vai dizer hoje uma coisa e amanhã outra. Entende? Ele vai ter palavra, ele vai ser digno, ele vai ter decência. Isso é a primeira coisa. A partir daí, veja, o resto tudo é quase consenso. É uma injeção gigantesca na economia. O Brasil está indo para o fundo do poço, meu jovem. Está sendo destruída a indústria nacional. Estão sendo aviltados os valores produtivos do país. Relatório moderno eu trouxe, da revista Exame do Sr. Keynes, mostra que cerca de metade das empresas trabalhou com uma faixa de margem de lucro que é inferior à rentabilidade do FGTS. Não há mais nenhum interesse de investir no país. Então nós estamos numa situação muito ruim. A primeira coisa é essa, confiança. E quando eu digo confiança, não é só a classe empresarial que vai ter confiança. O cidadão comum. Eu vou dizer para o senhor, eu estive em Roraima, numa cidade chamada Caracaraí, lá em cima. Lá em cima. Caracaraí, uma cidadezinha. Em cima que eu digo no norte do país, eu botei para cima. Lá em cima. Nós estamos no sul, estamos em São Paulo, lá em cima. Sudeste nós estamos, quase no sul. Pois bem, e uma senhora perguntou, mas doutor Enéas, eu estava formando o partido. Eu bati numa casa humilde, né? Ela disse, doutor Enéas, e eu vou morar sempre aqui, eu disse, eu não sei. Eu não posso dizer para a senhora que a riqueza nacional dá para construir casa boa para todos. Eu não posso afirmar ainda. Eu não tenho dados que nem eles se entendem. Se o executivo diz uma coisa, o tribunal de contas diz outra, se nem eles, como é que aqui de fora eu vou me entender? Entende? Eu não sei a totalidade dos recursos disponíveis. Eu sei uma coisa. Seu filho irá para a escola, como eu fui no meu tempo, apesar de origem humilde. Porque é através da educação que ele poderá ir. Seu garoto, e ela assinou a ficha do partido. Dizendo a verdade. Então esse é o primeiro ponto. Agora o senhor perguntou sobre a União Soviética. Eu vi a fragmentação, o esfacelamento da República, eu vi com tristeza. Não posso negar. Tristeza profunda. Está provado que o ser humano quer competir. Não adianta lutar contra a iniciativa privada que eles fizeram lá. Do ponto de vista econômico, não adianta. Isso é um sonho que tem que ser derriscado, quer dizer, eliminado. Tem que deixar a iniciativa privada, não há como lutar. Mas aquela fragmentação, aquele esfacelamento me entristeceram, senhor. O que vai ocorrer, ninguém sabe. Ali é um barril de pólvora agora, né? Barril de pólvora, ninguém sabe. Mas uma coisa também para mim ficou evidente. É loucura, chega a ser até estrionice, chega a fazer rir e querer lutar contra o nacionalismo. Essa gritaria que aí dessa corrente neoliberal. Não, sabe por quê? Porque isso está sendo visto lá agora, veja o senhor. Lá agora as diversas repúblicas, cada uma delas está com uma explosão de quê? Se não de nacionalismo. Okay? Essa é a minha resposta, senhor. O que vai ocorrer, ninguém sabe, tá? Enéas, sem dúvida foi uma grande entrevista. Queria agradecer Muito obrigado. por ter vindo aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E volte. Obrigado. O Programa Livre vai dar um tempo e vai falar já sobre as torcidas organizadas. Até já, sem dúvida. Muito obrigado.